Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OLTV, a TV da internet. As nossas redes sociais também à sua disposição a partir de agora. Tem o Instagram, o Facebook, se você preferir ainda, o nosso canal no YouTube. E para falar das retransmissões na TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde. E mais tarde, a partir das 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Então já fica aqui o nosso convite pela próxima hora para você ficar com a gente, curta, compartilhe a nossa transmissão nas suas plataformas, nas suas redes sociais e interaja também. É bem bacana a sua participação pelo nosso WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. E nós vamos conhecer agora os participantes aqui da nossa edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Eu trago aqui para a nossa bancada a Magda Figueiredo. Ela é atriz, educadora parental, especialista em racismo cotidiano. Magda, bem-vinda, tudo bem? Obrigado por retornar aqui ao Gente que Fala. Obrigada. Seja Tô bem-vinda aqui, aqui com a gente. né? Obrigada pelo convite novamente. Eu sigo aqui com a apresentação da Fernanda Bueno Lancelotti. Ela é presidente do Conselho da Associação Lar da Bênção Divina. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, Mauro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Na nossa bancada do Gente que Fala de hoje também, Paco Fazito, palestrante, especialista em seguros e investimentos. Ele é CEO do banco digital Odontopay. Tudo bem, Paco? Olá, Mauro, tudo ótimo, um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença, Paco Fazito, Fernanda Bueno Lancelotti e Magda Figueiredo. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto desta edição do programa Gente que Fala de hoje. Olha, pessoal, o programa Estúdio I da Globo News calculou que os crimes atribuídos ao general Braga Neto podem chegar a mais de 41 anos de prisão. O militar foi indiciado pela Polícia Federal por associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e por tentar depor o poder constituído por meio de violência ou grave ameaça. Ao determinar a prisão de Braga Neto, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relatou que o general vem, desde agosto de 2023, atuando reiteradamente para interferir nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. E além de Braga Neto, a investigação da Polícia Federal levou ao indiciamento de 40 pessoas, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Magda Figueiredo, eu começo com você a respeito desse tema, esse cálculo, né, que a Globo News fez a partir do programa Estúdio I com Andréa Sadi sobre essa pena que, se condenado, Braga Neto pode ter que cumprir, mais de 41 anos. Eu vejo, né, uma população assim bem atenta a isso. Eu acho que a gente precisa estar atento realmente ao que está acontecendo, porque senão a gente fica sem informação, a gente acredita no das informações muito de fake news, né? Eu acho que isso é importante a gente estar atento a isso. E ontem eu vi, hoje de manhã, assim, um público muito grande no show do Caetano Veloso, não a anistia, né? Que eu acho que foi um dos marcos, assim, que eu vi hoje bombando nas redes sociais, que eu acho que é importante a gente não deixar, né, com que isso aconteça, não a anistia mesmo. E eu acho que o público, a população, em geral, está atenta a isso, e isso não vai acontecer, de fato. Esperamos. Paco Fazito, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema no programa Gente que Fala de hoje. General Braga Neto, preso, pode pegar mais de 40 anos de prisão pelos crimes atribuídos aí, claro, se for condenado. Olha, Mauro, é uma situação extremamente delicada para a alta cúpula, né, do governo Bolsonaro, né, o primeiro general 4 estrelas do Brasil preso na história. Então, gera uma apreensão em todo o sistema, em todo o governo. Acho que o próprio Bolsonaro está realmente muito preocupado com o que pode acontecer daqui para frente, principalmente pelas delações de Mauro Cid. Enfim, você ter um atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito, realmente é algo extremamente preocupante num país como o nosso, que vem de uma democracia mais sólida, né, sólida de alguns anos para cá.
Então, mais de 40 anos de prisão realmente é um recado muito forte que o Alexandre de Moraes dá a toda essa situação, e a gente espera aí a sequência dos próximos passos, né, da Polícia Federal, do próprio Alexandre de Moraes, enfim. Eu acho que o próprio Bolsonaro tem que se preocupar bastante daqui para frente. Próximo tema aqui na nossa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV na internet, nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook para você ir lá, nosso canal no YouTube também, e as retransmissões, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, logo mais, a partir das 5 horas da tarde, e depois às 10 da noite também pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, pessoal, segundo dados do Censo 2022, 55% da população brasileira se identifica como preta ou parda, o que reflete o reconhecimento racial no país. Porém, em tempos de Natal, como a gente vive agora, né, a pouca presença do Papai Noel preto nos shoppings vai contra a representatividade, a diversidade, o valor da inclusão e o reforço à identidade racial que os próprios dados do Censo de 2022 mostram, né, quando temos aí 55% da população brasileira se identificando como preta ou parda. Magda, por que acontece isso? Temos poucos Papais Noéis pretos nos shoppings, nos centros de compras. O que é que está acontecendo? Primeiro, Mauro, é um assunto extremamente importante, né? Essa representatividade, porque eu, por exemplo, cresci sem ver Papai Noel preto, né? Isso de fato não aconteceu na minha infância. Então, hoje a gente tem ainda, por incrível que pareça, segundo eu fiz uma pesquisa bem aprofundada nas últimas semanas, a gente só tem 2 shoppings em São Paulo que é no Shopping Light, que é no centro, perto do Teatro Municipal, e o metrô Itaquera, que está na Zona Leste. Então, na Zona Ah, Leste. só quero te pedir uma gentileza, afasta só um pouquinho da tela que a gente está cortando a sua Tá. cabeça. Isso, por E conta da aí, imagem para as redes sociais e para a TV. Vamos lá. E aí, o que que acontece, né? Uma criança negra que ela vai num shopping, que ela vai levar a carta para o Papai Noel, que ela vai fazer o pedido, que ela tem esse encantamento, né, com essa data, e ela vê um Papai Noel negro, ela se identifica, ela reconhece como seu avô, próximo do seu pai, próximo do seu tio, da sua família. Isso já é o encantamento do Natal, já é a sua identificação que acontece ali, e ela tem essa força de acreditar mais ainda de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer. Então, tem essa identificação com a sua família, mas ao mesmo tempo tem essa identificação de entender, né? Eu lembro uma história que uma mãe contou que a criança foi contar para o Papai Noel negro no Shopping Taquera, ela falou, eu queria muito um celular, mas eu acho que você não pode me dar. Mas eu tô te pedindo uma camiseta do Homem-Aranha. O menino falou isso. E aí ele disse para ele: não deixe de sonhar. Não, não significa que eu não vou te dar o celular, mas a camiseta, se chega, ela vai chegar, porque a mãe disse que ela já tinha comprado, tinha contado para o Papai Noel. Então, assim, não dizendo que o Papai Noel branco não vai dizer isso, mas ele entende que essa mãe não tem o dinheiro para comprar esse celular, né? Porque a gente está diante de uma população onde metade da população negra é da classe trabalhadora, né? Então a gente sabe disso. Então acontece que essas pessoas, elas não têm uma condição, ela tem um celular para ela, né? Tem casas que tem um celular na casa, né? Então não dá para dar um celular para o filho de 10 anos ter o celular já, de 12 anos ter o seu celular. Então, ele entende, e é um olhar, é um gesto, é uma forma de acolher essa criança ali que ela sabe que não vai ter, que é muito diferente. Então, tem essa representatividade, além da cor de pele, da cor da pele, mas ao mesmo tempo esse olhar de saber que ele também não teve um dia, que ele também passou, ele sabe, ele se reconhece ali naquele lugar, né? Então, é muito importante. Tem uma fila enorme no Shopping Taquera, que eu já peguei uma fila enorme, e essa fila praticamente são pessoas negras ali que estão indo mesmo para se reconhecer, para ter essa representatividade ali.
Agora, quando a gente olha para esse dado, né, do censo 2022, Magda, que diz que 55, é mais até, 55,5% da população brasileira se identifica como preta ou parda, e a gente não vê no Natal, nos shoppings, nos centros de compras, a presença do bom velhinho preto, os shoppings não estão olhando para esse dado. O que que significa isso? Ou isso é por conta do racismo estrutural que evidentemente existe no Brasil? Com certeza faz parte desse racismo estrutural e tem também, né, uma coisa que é muito pesado de falar, mas é nesse lugar, né? É, quando as pessoas, a branquitude, estou falando de um grupo de pessoas brancas, elas não estão acostumadas a se relacionar com pessoas negras, elas se relacionam com pessoas negras aonde? No carnaval, quando ela vai num samba, quando ela vai em algum lugar. Então, o que que o shopping, a instituição, por isso que existe esse racismo estrutural, essas pessoas que estão no poder ali de decidir quem é o Papai Noel que vai estar naquele shopping, como ela olha? Será que essa pessoa ela vai realmente se sentir confortável de ter um Papai Noel negro ali? Que ela vai entregar a carta, que ela vai tirar uma foto? Será que essa representatividade para essas pessoas, para esse grupo, importa? Né? Então, é isso, são discussões que eu já vi acontecer, de que não dá para ter dois. Então, mas também, que grupo que está? Que bairro que está? A gente precisa falar da geografia, né? A gente precisa falar dessa questão da urbanização de São Paulo, por exemplo, bairro de Moema, Jardins. Qual é a quantidade da população? Quando a gente tem Itaquera, que é um grande número de população negra, né? A gente sabe que tem essa representatividade ali. Mas, ao mesmo tempo, precisava ter em Moema, precisava ter nos Jardins, exatamente para que essas crianças que não são negras, né, elas consigam entender. Eu confio também nessa pessoa, eu confio também nessa pessoa negra ali, essa pessoa também consegue ser Papai Noel, né? Então, é uma discussão grande, sabe, Mauro, que vem mesmo dessa estrutura, por isso que se chama racismo estrutural, que é quebrar essa estrutura, é desmantelar essa estrutura e fazer diferente, né? Eu estava lendo algumas reportagens a respeito desse tema para a gente fazer uma conversa bacana aqui a respeito disso, e eu vi o seguinte: os poucos idosos pretos de barbas brancas que são chamados, né, para esse trabalho de fazer a figura do Papai Noel, eles, quando são chamados para esse tipo de trabalho, eles se surpreendem. Será que é comigo mesmo? Será que está certo? É isso mesmo que você quer? Eles perguntam isso para os contratantes, né? É interessante até a reação do idoso preto de barba branca. Pera, o que que eu vou fazer lá? Será que estão me querendo ali? Interessante essa reação. E essa reação não é bom a gente entender que ela não faz parte da reação da pessoa negra, do Papai Noel, do homem negro velho, né? Mas ao mesmo tempo, dessa questão da reação da branquitude, né? Porque quando ele fala isso, é porque ele tem receio do racismo que ele vai passar no shopping. Ele tem receio de como que as pessoas vão receber ele. Porque se ele está ali para transpor, né, para realizar sonhos, para encantamento, e ele vai ter que passar 24/7 de racismo, uma criança dizer eu não quero falar com esse homem, ou uma pessoa não quer chegar próximo dele, ele também se questiona, será que eu dou conta? E tem um outro dado também, Mauro, que foi feito em 2022, é, é, que eu fiz parte dessa pesquisa, que não é o mesmo valor que o Papai Noel branco do Shopping Guatemi ganha, é o mesmo de Itaquera. Sim. Então, tem essa questão também, né, da questão do valor, né? Qual é o valor que eu pago para um, qual é o valor que eu pago para outro? Então, sempre a gente pensar, né, quando a gente aborda, né, mas ele não quer ser porque ele já está evitando essa ansiedade, ele está evitando esse racismo cotidiano que ele vai passar de fato, porque realmente vai acontecer. É muito diferente dele estar num lugar onde ele já está pronto para ser recebido, de um lugar que ele vai passar realmente de fato racismo.
Vamos ver os demais aqui a respeito desse tema. Fernanda, como é que você analisa toda essa questão, a pouca presença do Papai Noel Preto nos centros de compras de São Paulo? O que você atribui toda essa situação, considerando, né, os dados do censo de 2022, que 55,5% da população se identifica como preto ou como pardo? Ah, me toca muito, né? Acho triste, acho muito triste. Acho que a Magda colocou muito bem, acho que isso faz parte de um racismo estrutural muito enraizado, difícil de ser rompido. Acho que a presença dos Papai Noéis negros em centros comerciais de todas as áreas da cidade, independente da presença ou não, de mais ou menos população negra, é essencial para a quebra, para o início da quebra desse racismo estrutural, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ver a muito longo prazo. Se a gente conseguir ver, uma pena isso, mas eu acho que é uma coisa que está muito enraizada e a gente tem que realmente trabalhar isso na gente. Mas quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver, que nos Estados Unidos, eu não sei os dados, eu não sei como é que é a população negra nos Estados Unidos, se é em maior quantidade do que a brasileira ou não. Mas tem o balé de Natal, muito tradicional, que é o balé Quebra-Nozes, que é famoso no mundo todo, todas as grandes cidades têm o seu Quebra-Nozes, inclusive nós aqui em São Paulo temos o nosso Quebra-Nozes. E o Boston Ballet, que é uma das principais companhias de dança americana, fez pela primeira vez o Quebra-Nozes negro. E me tocou muito. A minha filha é bailarina e ela me encaminhou esse dado, né? E eu achei sensacional, porque eu acho que é exatamente isso, é esse caminho que tem que ser trilhado, porque o Quebra-Nozes é um soldadinho de chumbo, né? É óbvio que tem toda essa questão histórica, né? Até mesmo com relação ao Papai Noel, teoricamente, a lenda do Papai Noel, ele vem lá dos países nórdicos, lá realmente todo mundo é muito branco e tudo mais, assim como o soldadinho de chumbo também é todo mundo branco, mas por que não mudar, né? E o espírito do Papai Noel não tem nada a ver com a cor da pele, não. Eu lembro que quando meus filhos deixaram de acreditar em Papai Noel, eles me perguntaram, mãe, mas você acredita? E eu falei, eu acredito, porque o papai, e eu acredito mesmo, porque o Papai Noel não é a pessoa branca ou negra ou qualquer, né, indígena, qualquer coisa. É o símbolo do Natal, é a bondade, é como a Magda colocou, é a esperança, é você conseguir acreditar que você pode realizar os seus sonhos. E o Balé do Quebra-Nozes também traz isso, esse espírito de Natal, que é a mesma coisa que o Papai Noel traz. Então, eu acho que, assim, pelo menos em alguns pontos do mundo, isso já está sendo discutido e falado. Fico feliz que, pelo menos, alguns Papai Noéis negros a gente consiga ver, apesar de poucos, mas pelo menos alguns a gente já está conseguindo ver. E vamos torcer para que, com o amadurecimento da nossa sociedade, isso possa ser diferente daqui para frente, né? Paco Fazito, sua análise sobre esse tema, pouca presença dos Papais Noéis pretos nos centros de compras de São Paulo e do Brasil, né? Justamente, eu corroboro com a opinião da Fernanda, da Magna. A Magna explicou super bem. E, infelizmente, o racismo tá enraizado na nossa sociedade, né? Desde 1500. Então, bom, eu estava comentando que eu corroboro com a opinião da Fernanda, e a Magna explicou extremamente bem, porque o racismo está enraizado na nossa sociedade, né? Desde 1500 a gente percebe isso. E é complicado. Então, ações como essa, de ter um Papai Noel negro, onde as pessoas veem mais essa representatividade, é extremamente importante, mas não só no comércio, não só com a figura do Papai Noel, que já é uma figura para exalar bondade, né, e não ser só uma figura comercial. Mas a gente tem que ver isso no esporte, a gente tem que ver isso na música, a gente tem que ver isso em toda a cultura, né, nas grandes companhias. Então, ter mais a presença de CEOs negros, de presidentes de companhias negros, isso é de suma importância, né? A gente não pode avaliar a qualidade da pessoa pela cor da pele dela, né? E sim pelo que ela tem para oferecer para a sociedade. Então, mas a gente vê que, como a Fernanda comentou, a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, né? Mas penso eu que são essas ações e cada vez mais a sociedade se unindo para poder acabar, eu acho, seria um utópico, né? Mas a gente torce muito para que isso aconteça, mas no mínimo diminuir demais o racismo que impera na nossa sociedade. Magda, para a gente encerrar esse tópico, que a gente está falando de Natal, a garotada já está de férias aí da escola, ou daqui a pouco os adultos vão entrar também em férias. O que a gente pode assistir durante as férias com protagonismo negro, protagonismo preto? O que a gente tem à disposição para as crianças e para os adultos? Nossa, tem muita coisa, assim, eu acho que se você hoje, ainda bem, melhorou bastante, né? As plataformas, elas conseguem até separar.
Eu dei uma olhada até no Netflix, tá separado como itens de Natal, filmes de Natal, e aí a maioria mesmo, por ser filmes americanos, são de protagonismo negro, por exemplo, filmes de Natal. E aí é importante, né, saber que, assim, tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Você assistir é realmente, de fato, sentar, assistir e ver com o seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, realmente, de fato, ter aquele tempo de qualidade, 1 hora, ou uma série como O Mundo de Karma, que tem episódios, que você fica um tempo com a criança do lado, né? Que você fica realmente, de fato, assistindo, que você pode comentar. Você viu o que ela disse? Você viu o que ela falou sobre o cabelo? Olha como eles a casa, olha o lugar, olha que árvore bonita, exatamente para que essa criança, né, mesmo que seja um filme americano, ela consiga ver que as pessoas negras, elas são pessoas que são bem-sucedidas também, que não estão na subalternidade, sabe? Que não é o porteiro do prédio, que não é o frentista que vai abastecer o carro com a família, né? Não é o motorista de ônibus, que são essas pessoas que também estão em destaque. O desenho fala muito isso, tem muitos desenhos, tem muitas. O algoritmo, né? Ele ajuda quando você pesquisa bem. Então, se você colocar realmente assim mesmo no Google, filmes de protagonismo negro para crianças, vai vir uma série de coisas, né? E isso vai alimentar nas férias. Se você assistir um por semana, você já vai ter outro viés, né? Porque tem a Ada Batista, que ela é doutora, então as crianças vão vendo essa representatividade e elas vão entendendo que eu posso ser médica, que eu posso ser jornalista, que eu posso ser advogada, né? Que eu posso ter uma casa bonita, que eu posso, assim como eles que estão ali no desenho, que eu posso ter também, né? Então, a gente está aí com o filme de Moana 2 no cinema, né? Que as crianças estão ali, que amam, né? E amam também, precisa amar também a pessoa que trabalha na tua casa, a pessoa que tá na portaria do teu prédio, né? Porque senão a gente fica muito nesse lugar é, é, do assistencialismo, sabe? Só ajuda quando vai, quando é final de ano. Eu vi uma discussão que estava acontecendo que eu falei para uma pessoa de classe alta mesmo. Falei, você pode dar quanto na portaria do teu prédio de caixinha? Você pode dar R$ 500? Por que você vai dar 50? Essas pessoas podem comprar um pernil, pode comprar um Chester, pode comprar uma bicicleta para o filho dele de Natal, se ele ganhar esse dinheiro a mais. Então, assim, tem muitas coisas, sabe, Mauro, que entra nesse lugar, e as férias estão aí, muitos filmes, muitos desenhos de adultos também, né? Muitos curtas-metragens, que eu acho que as plataformas, pode ser Prime, Netflix, a Disney, a própria Disney, eles separaram, você consegue buscar. Eu sou apaixonada por filme de Natal, eu gosto mesmo, eu assisto bastante, e eu acho que eu dei uma olhada mesmo, realmente está bem democrática essa questão, e eu acho que Sim. dá para assistir, dá para se divertir, e dá para sentar com qualidade com quem você está perto e fazer aí umas férias bem divertidas com filmes inteligentes e que tem protagonismo negro. Muito bem, vamos seguir aqui. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, ao TV e TV da internet, o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, daqui a pouquinho a partir das 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Bom, pessoal, vamos aqui para o próximo tema para dizer o seguinte: vou te fazer aqui uma pergunta. Você sabia que, ao cumprir com sua obrigação fiscal, ou seja, estar com seus impostos em dia, é possível contribuir com iniciativas de apoio à cultura, ao esporte, à educação, à inclusão social, com total transparência? Uma das instituições que podem ser apoiadas é o Lar da Bênção Divina. Com quase 70 anos de atividade ininterrupta, o LAR tem ajudado a construir uma sociedade mais justa e igualitária por meio de projetos de excelência voltados a crianças e jovens, atividades profissionalizantes às suas famílias, além de frentes de trabalho que contribuem para o desenvolvimento individual e coletivo. Antes da gente falar sobre o trabalho
que vocês desenvolvem, Fernanda, como é que está essa questão do apoio, né, que a entidade recebe a partir da obrigação fiscal de cada um? Bom, eu acho que assim, essa época do ano serve muito para esse tipo de reflexão, né? Primeiro, para onde que está indo os nossos impostos, né? Acho que até emenda um pouco o tema que a gente estava falando anteriormente, né? Quais são as iniciativas reais que estão acontecendo e quais os investimentos reais que os governos estão fazendo? A gente consegue sentir isso no nosso dia a dia? Eu moro numa rua inteira esburacada e pago um IPTU bem caro. Meus filhos estudam em escola particular, né? Infelizmente, as escolas públicas às vezes não tem vaga, às vezes não tem uma qualidade de ensino que a gente gostaria que tivesse. Mesma coisa com a saúde, mesma coisa com segurança. A gente vive em São Paulo, uma cidade tensa, né? Então, para onde que está indo esse imposto, né? Então, a gente sempre fica com essa dúvida, com essa inquietude. E é uma coisa muito bacana é que existem as leis de incentivo onde você consegue direcionar, redirecionar até 7%, na verdade, até 9% do seu imposto de renda, né, para projetos de diversas frentes. A gente aqui no Lar, a gente tem frentes abertas na cultura e no esporte que recebe esse tipo de redirecionamento de imposto, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas também existem projetos incríveis com saúde, com educação também, né? Também tem. Então, assim, é muito interessante que a população, que as pessoas físicas que realmente têm imposto a pagar, principalmente aquelas pessoas que se declarar, que você vai declarando as questões que podem ser deduzidas do seu imposto para que você reveja esse valor, esse redirecionamento pode ser revertido para você novamente. Então, isso é muito importante e essa época do ano é crucial, porque esse redirecionamento tem que ser feito até o último dia útil. Eu convido a todos a estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, ver como é fácil isso acontecer. Eu acho que o primeiro passo é escolher um projeto que a causa converse com você, né? E aí entenda a idoneidade do projeto, veja a transparência do projeto e tudo mais. E aí consiga realizar esse cálculo também com seus contadores e tudo mais, para que depois não esteja em desacordo aí com o que você se projetou. Mas é muito simples, você basta fazer um pagamento adiantado até o último dia útil do mês, né, do ano, para o projeto selecionado e depois colocar na declaração ali em abril e esse dinheiro realmente volta nesses percentuais para você na restituição. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conseguir ter a certeza de que você está realmente colocando o dinheiro do seu imposto em prol de algo que você consiga acompanhar o desempenho, né? Qual que é o caminho das pedras para fazer esse pagamento até o último dia útil, como você destacou? Exato. Então, o primeiro passo é você escolher o projeto, né? Então, assim, você precisa conhecer os projetos, precisa se informar um pouco, enfim, né? Uma vez que você escolheu o projeto, entrar em contato com essa instituição e solicitar os dados para o depósito, né? Então, cada projeto tem uma conta específica de depósito, né? Não é a conta da instituição, é a conta do projeto vinculado àquela instituição. Depois que o depósito é feito, até o último dia útil, a instituição vai emitir um recibo com todos os dados necessários para serem imputados na declaração do imposto de renda, e depois esse valor é restituído junto com a restituição. Então, é realmente bastante simples. Eu acho só que tem que ter uma atenção bem grande com esse percentual, tá? Então, a lei da cultura, por exemplo, é 4%, a lei do esporte é 1%. Então, você tem que saber exatamente esses percentuais, fazer as suas contas, putz, vou pagar tanto, então 4% posso redirecionar, e aí depois fazer o redirecionamento, a declaração corretamente e aguardar depois a restituição do imposto. Como é que está o pensamento do brasileiro em relação a fazer doações? Porque assim, qual é a percepção do brasileiro no dia a dia? Eu pago muito imposto e o imposto não retorna da forma como eu deveria para absolutamente tudo, né? Para educação, para saúde, para moradia, para o buraco da rua, para absolutamente tudo. E aí as pessoas descrentes, é, se eu for fazer uma doação, será que essa doação vai chegar onde precisa? Será que ela vai ser usada da maneira como eu gostaria que ela fosse? Como é que está a crença das pessoas em relação a isso tudo, quando o pensamento, na verdade, é contra o Estado brasileiro, que não usa bem o nosso dinheiro, né? Eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que a questão com relação ao imposto é diretamente ligada ao Estado, sem dúvida, né? Se você não sabe por que o seu imposto não volta para você, tem que questionar o governo, né? Eu já me questionei muitas vezes, até por isso é um dos motivos que eu me envolvi realmente de corpo e alma com o trabalho social, porque é uma forma que eu tenho de dar minha contribuição real à sociedade, porque eu sinto que o meu imposto às vezes não está sendo essa contribuição realizada, né? Muito menos para mim e também para as pessoas que precisam, né? Que tanto convivem com a gente, que a gente
queria o bem. Então, acho que isso realmente, o imposto tem que ser cobrado do governo. Agora, a cultura do doar é uma coisa muito ainda incipiente no Brasil. E eu acho que essa cultura do doar acontece, essa dúvida, exatamente por N questões de corrupção, de não transparência, né? E eu acho que esse segmento do terceiro setor vem se profissionalizando cada vez mais, vem se tornando cada vez mais transparente, né? Existem selos hoje que credenciam as ONGs, e é muito difícil passar e receber esses selos. Então, hoje em dia, você tem realmente muito mais acesso a balanço das ONGs, a caminhos de ONGs realmente certificadas, credenciadas. Isso não quer dizer com marca, tá, gente? Não tem muita ONG famosa também, e isso não é necessariamente sinônimo de transparência e de boas práticas, né? Mas existem muitas ONGs não famosas com excelentes práticas, né? Então, eu realmente convido as pessoas a conhecerem isso, porque apoiar boas iniciativas no terceiro setor é contribuir com um Brasil melhor, né? Agora, quando você consegue unir as duas coisas, porque uma coisa é você doar, tirar do seu bolso e doar, que é maravilhoso e todo mundo deveria fazer, né? Outra coisa é você redirecionar o seu imposto. Então, o seu imposto vai ser pago de qualquer forma para você se manter em dia, né? Então, dessa forma, você pode redirecionar. Aí sim você pode cobrar ONG. Para aquele percentual, você pode cobrar a ONG que você doou. E fica mais simples, o caminho é mais curto, é mais direto, né? Existem estudos sobre o tamanho da parcela da população brasileira que contribui com o terceiro setor desta forma? Com redirecionamento, as pessoas físicas é pouquíssimo, pouquíssimo. Eu não sei te falar esses dados de cabeça, posso até buscar para vocês, mas é muito pouco, né? A maior parte dos direcionamentos são feitos por empresas. E isso também, em muitos momentos, se tornou momentos meio delicados, assuntos delicados, porque às vezes isso é confundido com incentivos de marketing, sabe? Porque você pode usar para promover a cultura, promover marcas. Então, também é delicado, é delicado. Por isso que eu falo, o primeiro passo para a pessoa física é conhecer a causa, conhecer a ONG. E aí se identificar, entendeu? Isso para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, aí depende dos objetivos da pessoa jurídica, né? Às vezes ela tem outros objetivos ali e a gente tem que respeitar, porque cada um é de um jeito. Bom, sobre o Lar da Bênção Divina, 70 anos de atividade ininterrupta, como a gente destacou aqui, com trabalhos para as crianças, para os jovens, para as famílias, quantas famílias foram impactadas nesse período todo, positivamente falando? Nossa, mas muitas. Não vou conseguir nem te falar, são muitas. Hoje a gente atende 580 crianças aqui na Zona Sul de São Paulo e no sul da Bahia. 500 em São Paulo e 80 no sul da Bahia. Com iniciativas de educação, cultura e esporte. A gente trabalha esses 3 pilares porque a gente acredita que esses pilares são os pilares transformadores dos seres humanos, são os pilares que conseguem equalizar, né, os seres humanos ali para ver que, em termos de qualidade e desempenho, a gente consegue entregar da mesma forma, se você tem trabalhado dentro de si educação, cultura e esporte. A gente trabalha desde com parcerias públicos-privadas, por exemplo, com a Prefeitura de São Paulo, através de uma SEI, né? Então, a gente atende bebês e primeira infância na SEI em parceria com a Prefeitura. Então, a gente recebe o dinheiro, a Prefeitura contrata a gente presta esse serviço e presta contas para a Prefeitura, fala que o nosso trabalho é fazer essa boa gestão do dinheiro público de forma transparente. E nos projetos de contraturno escolar, a gente pluga os nossos projetos incentivados. Então, a gente tem sempre 3 tipos de projeto, né? Na verdade, 4 tipos de projeto incentivado. Projeto cultural, que a gente dá oficinas culturais, então, desde música clássica, a gente até tocou na Sala São Paulo, temos uma orquestra experimental, é incrível. Teatro, dança, toda essa questão cultural. Depois, esporte, educação, com reforço de alfabetização em matemática e português. E depois a parte de adultos, com cultura, com costura, moda. Para a gente encerrar, no caso das doações, onde encontrar os balanços, onde saber do trabalho, da parte contábil, né? Como tudo isso acontece, como é que vocês colocam a transparência disso para as pessoas Sim. conhecerem o trabalho e fazer as doações? Olha, a gente, bom, tem no nosso site, né? Tá, tem todos os nossos dados lá. O caminho que eu costumo indicar é a nossa rede social, o nosso Instagram, que é o @lardabênção, que eu acho que é maravilhoso, porque lá você tem acesso a todos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e por lá todos os links para que você consiga acessar. Mas recebemos o selo das Semilares ONGs, né? Então a gente está bem feliz com isso. E temos selos de transparência, recebemos projetos de aceleração de empresas relevantes como o BTG. Enfim, nossos patrocinadores são patrocinadores super relevantes, então a gente está bem tranquilo com relação a isso e bem feliz, na verdade, com o nosso trabalho de transparência e governança.
Vamos seguir. Próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, edição Obrigada, de gente. quinta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, ao TV e TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Por falar em impostos, Ano Novo está se aproximando, né, gente? Hoje é dia 17, faltam 14 dias, né, para 2025, e logo vem a preocupação com o pagamento, claro, dos impostos, né, que vencem nos primeiros meses. Tem IPTU, tem PVA, outras taxas aí pela frente, né? Afinal de contas, quando, ou melhor, como é melhor pagar os tributos, à vista ou de forma parcelada, né? O Paco Fazito está aqui com a gente, é especialista em investimentos, em seguros e vai dar as dicas. Que dor de cabeça nesse começo do ano, hein, Paco? Como é que a gente faz as contas para não se enrolar nesses primeiros impostos que vencem logo de cara? Justamente, Mauro. E você já tocou numa situação que eu acho primordial, né? Fazer as contas. Para mim, o principal é você ter uma organização financeira, né? Desde antemão, já saber quais são os seus custos fixos na sua casa, seus custos variáveis, se você consegue fazer uma reserva, se você não consegue, porque esse é o grande cerne do planejamento financeiro, né? Correto. Você conseguir ali, primeiro, identificar, ter uma gestão financeira da família inteira, de quanto você gasta com seus filhos, de quanto você gasta com seus gastos de lazer, vestuário, seus impostos, para você entender ali onde é que a torneira, onde é que a água está saindo em cada torneira, né? Que a gente precisa identificar. E aí já vem um grande problema do brasileiro, né? Das famílias brasileiras de não ter essa educação financeira desde base. Então, a gente não tem, por exemplo, uma disciplina no colégio, já começou a mudar, né? Mas por exemplo, a minha geração não teve absolutamente nada disso, né? De gestão financeira no colégio, na faculdade, na pós-graduação. Então, já começa com um problema estrutural, né? Já falando em relação aos gastos, a gente tem esse final de ano já gastos com as festas natalinas, com Réveillon, com férias, que já comete, né, o orçamento das famílias. E quando a gente começa janeiro, a gente vem aí com um tanto de pagamentos para serem feitos, né? A gente fala do IPTU, a gente fala do IPVA, mas a gente também fala da matrícula de colégio, material de colégio. Então, são muitos gastos no começo do ano e a gente precisa se preparar para eles. Em relação ao IPTU e IPVA, é óbvio que se você consegue já ter uma reserva financeira para poder arcar isso de forma à vista, é muito interessante, porque dependendo da administração, você consegue de 5 a 20% de desconto. Isso é bem relevante para você quitar isso à vista. Uma dica que eu dou é não utilizar a reserva financeira de emergência para poder quitar isso, tá? O que é uma reserva financeira de emergência? Deixar bem claro. São 3 a 6 meses, ou até mais, se possível, das suas contas pagas. É muito importante as famílias terem isso, porque podem acontecer infortúnios no meio do caminho, pode acontecer alguns percalços, imprevistos que a gente vai precisar de dinheiro rápido. Então, é importante você ter essa reserva financeira de emergência. Então, quitar o PTU e o PVA com essa reserva, dependendo da velocidade que você vai ter para repor essa reserva, às vezes não é tão indicado, né? Então, o ideal é você ter uma reserva a mais para poder quitar o seu IPVA e seu IPTU de maneira à vista. Se o desconto do IPTU e do IPVA for um desconto muito baixo e couber no seu orçamento aquela parcela do IPTU e do IPVA onde não vai acabar atrapalhando as outras despesas, outros custos que você tem, às vezes vale a pena você ter esse pagamento parcelado. Né? Uma dica que a gente dá é não, de maneira alguma, tentar atrasar esses impostos, porque incide multa, incide juros, e aí pode acabar piorando ainda mais essa organização financeira das famílias. Né? E também tem uma questão que é muito emocional, sabe? Que é aquele alívio imediato que quando você consegue pagar à vista, você fica livre dessas prestações aí ao longo dos anos, né? Em compensação, você também não pode comprometer o seu orçamento. Então, se você for parcelar isso, você tem que identificar direitinho se isso vai te comprometer ou não e se isso vai atrapalhar a sua organização financeira ao longo do ano. Geralmente, Paco, os descontos oferecidos para o pagamento do IPVA e do IPTU à vista são muito baixos, né? Nesse momento que a gente tem inflação mais alta, né? E com esses descontos baixos, não vale a pena, de fato, manter o pagamento parcelado, e poupando isso, aproveitando os juros mais altos, uma vez que a tendência, com os juros subindo também, inflação alta, é ter uma melhor remuneração.
não tenha dúvidas disso, né? A gente acha que, hoje em dia, a gente está percebendo aí as ações do Banco Central, né, de elevação de juros. Para o país, né, já é uma situação completamente diferente para o investidor, né? Para o investidor, a pessoa que investe com juros altos, obviamente, ela consegue ter retornos aí extremamente interessantes, uma oportunidade de mercado muito boa. Então, faz muito sentido o que você falou. Às vezes, ao invés de eu quitar isso à vista, já que o desconto, dependendo da minha administração, não é tão preponderante, interessante, eu pago parcelado, sem tentar atrasar o tributo, e invisto meu dinheiro aproveitando essas oportunidades aí de investimento a juros muito altos, né? Que é o que a gente está vivendo e é o que parece que o Copom e o Banco Central estão indicando aí para os próximos meses, para o próximo ano, né? Então, vale a pena a gente ter essa oportunidade. A gente sabe que os juros altos também, em contrapartida, fica muito difícil o crescimento da economia, para empréstimos, né? Para essa situação toda, para a gente fomentar a economia no Brasil. Mas falando de investimentos, realmente é bem mais interessante com juros mais altos. Então, se você pode se adequar nesse sentido, é recomendável sim. O que é legal hoje em termos de educação financeira? Você destacava, né, que na nossa geração a gente não teve essa oportunidade. Hoje as coisas estão mudando, as crianças no banco escolar têm uma situação diferenciada, né? Elas aprendem muitas vezes e levam para casa para ensinar os pais, né? O que é fundamental hoje em termos de educação financeira num país onde isso nunca foi valorizado e que as crianças não têm absolutamente nada disso em casa. Vão pegar na escola para levar para casa. Perfeito. É cultural, né, Mal? Então, como você mencionou aí, há muitos anos a gente não tem acesso às informações. Ter acesso às informações já era muito difícil, e normalmente, quando tinha essa informação em mãos, era uma informação muito enviesada, com muito conflito de interesse, né? Então, o mercado financeiro brasileiro, ele, em sua maioria, ele tem um conflito de interesse gigantesco. Então, as pessoas é tudo muito caro no Brasil, né? Então, você conseguir identificar quais são os seus gastos, como é que você pode crescer financeiramente, como é que você pode investir melhor o seu dinheiro. Então, primeira lição, hoje a gente tem as informações em mãos, né? Hoje a gente tem Google, a gente tem internet, hoje a gente tem muito mais facilidade, mas ainda temos um conflito de interesse muito enraizado nessas informações. Então, a primeira coisa que eu penso, assim, é você conseguir ter essas informações de educação financeira em plataformas onde não tenha conflitos de interesse, porque os grandes gurus da internet aí normalmente têm um interesse por trás para poder se beneficiar disso de alguma forma. Então, que isso comece dentro de casa primeiro, com os pais querendo entender melhor de finanças, de educação financeira, para poder passar isso para os filhos, né, para não serem reféns desse mercado financeiro brasileiro enviesado, como é a grande maioria. Depois isso para ir para a parte educacional, para o colégio, desde de criança, as pessoas no Brasil começaram a entender o que é um gasto, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, né? Como é que ele guarda dinheiro, onde ele guarda esse dinheiro, onde é que ele pode fazer isso. Tem informações básicas, né? A gente tem, por exemplo, aqui um digital bank para dentistas, e a gente vê que a classe tem muita dificuldade em relação a isso. Então, eu exemplifico dessa forma. A gente acaba vendo que o dentista não sabe o que é um IPCA, que é uma inflação que impacta diretamente na vida dele, o que é que a gente tem aí como balizador aí dos investimentos que ele faz. Então, tudo isso é muito cultural. A gente tem um desafio muito grande pela frente, mas eu acho que é super importante a gente começar dentro de casa, primeiro os pais se interessarem sobre isso, para passar isso para os filhos, e que as escolas também comecem a enxergar a educação financeira como algo primordial para a gente ter um país muito mais maduro nesse sentido daqui a alguns anos. Perguntas da nossa audiência, perguntas para os três aqui, vamos a elas. Eu vou pedir brevidade para vocês nas respostas, para a gente conseguir fazer todas aqui. Magda, o Bruno está com a gente e ele te pergunta que outra figura, ele pergunta dessa forma, que outra figura fantasiosa, né, como a do Papai Noel, poderia ser usada para reforçar a identidade racial? Por incrível que pareça, uma coisa que não acontece, a gente utiliza muito o americano como referência, né? A música, filme, e o Saci é uma referência que acontece muito no Halloween agora, as pessoas falam do Halloween,
enfeitam a casa, compram coisas, escola, tudo, e esquecem do Saci, né? Que o Saci é no mesmo dia comemora-se no mesmo dia do Halloween, e eu acho que é uma figura aí que, que, que dá toda essa. Dá para se trabalhar em escola, em casa, na família. Ele é uma figura muito importante dentro da nossa cultura popular, né? Que se é perdido, né? Tá perdido isso, né? Não se fala mais, né? Então eu acho que é uma figura aí que eu traria mais perto antes do Natal para se comemorar no Brasil. Fernanda, o Francisco também com a gente. Como eu posso acompanhar o uso dos impostos utilizados por instituições sociais? É a pergunta do Francisco. De certa forma, você já explicou um pouco na sua fala anterior. O que que dá para acrescentar para ele? Eu acho que ele tem que realmente estar muito próximo das ONGs que ele apoiou, e aí ele consegue ter isso muito próximo dele. Ou estar próximo dos próprios ministérios, né? Então, o Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério da Criança e do Adolescente, eles devem ter também ali algum tipo de acompanhamento. Aí eu queria só aproveitar a gancha aqui para falar com o Paco. Você sabia, Paco, que a gente pode redirecionar 20% do IPTU aqui em São Paulo para projetos sociais? Isso é muito legal. Eu estou em Belo Horizonte, né? Eu estou em Minas Gerais, e em São Paulo realmente eu não sabia. Isso é uma ação extremamente válida, né? O nosso projeto de moda, costura, que a gente capacita mulheres empreendedoras, é todo financiado com 20% do IPTU. Muito legal. Fernanda, tem outra pergunta para você aqui, do Guilherme. Ele quer saber se estão diminuindo as comunidades carentes, né, do entorno do aeroporto de Hum, Congonhas. então, sim, é para Em onde a razão gente. da presença do lar, bênção É, do lar, Exatamente, né? a gente está lá, né, há 68 anos que a gente está lá. Eu não diria que está diminuindo, estou dizendo que mudou o escopo. Então, o lar no início, por exemplo, a gente distribuía comida, né? Depois que a gente começou a trabalhar com educação, porque o entorno começou a melhorar, graças a Deus, e realmente essa postura mais assistencialista de distribuição alimentar não se fez mais tão necessária enquanto a educação se faz mais necessária. Hoje a gente atende 3 comunidades bem intensas, bem complexas. Acho difícil, infelizmente, elas saírem. Mas graças a Deus eu sinto sim uma melhoria no nosso entorno e acho que a gente está. A gente até tem um projeto do Lar Sem Fronteiras, nosso projeto no sul da Bahia é uma extensão disso, para a gente conseguir expandir a nossa atuação para outras áreas mais necessitadas, sim. Paco, o Jaime também está com a gente. Valeu, Jaime, aqui sempre ligado, sempre participando. E você é especialista em seguros. Ele quer saber de você, Paco, os seguros automotivo e de cargas de caminhões em São Paulo são os mais caros do Brasil? Olha só, obrigado, Jaime, aí pela pergunta. A frota, né, a maior frota do Brasil fica em São Paulo, né? Então, na verdade, quando uma seguradora ela precifica, né, os seus seguros, varia muito de acordo com o tamanho do risco, né? Então, depende da quantidade de roubos que existem, de sinistros que possam vir a acontecer. Eu não tenho esse dado aqui de antemão para te falar se realmente é o mais caro do Brasil, mas muito provavelmente seja, até pela quantidade, pelo tamanho da frota, pela quantidade de eventos que acontecem, e a chance de ser o mais caro é muito relevante, né? Eu vou dar um exemplo. Quando você faz seguro de um maquinário, por exemplo, um seguro de um maquinário, equipamento médico, né, ou odontológico, que seja, quando dependendo do estado, realmente você vai ter um valor uma discrepância muito grande de valor. Normalmente em São Paulo é dos mais caros. Então, faz sentido a pergunta e provavelmente seja assim, tá? Olha que interessante. Outra pergunta para você, Paco. Essa é do Nicolau. Na sua opinião, o IPVA e outras taxas fazem os jovens perderem a vontade de dirigir? Acho que não é perder a vontade de dirigir, é perder a vontade de ter um carro, né? Porque as despesas aí são grandes, né? Fala, Paco. Eu estava conversando justamente sobre isso esse final de semana, sabe, Mauro? E é uma tendência, né, da nova geração não ter bens, né, nem só a questão do automóvel, né? As pessoas muito hoje com a tecnologia em voga, hoje a pessoa tem um aplicativo no celular que praticamente ela pode ter muito mais autonomia, não tem despesas com seguro, com IPVA, com a manutenção do veículo. Então essa é uma tendência, tá? As pessoas têm esses jovens de atualmente não só por conta do IPVA, que também é um custo a mais, mas a tecnologia vem proporcionando isso, esse desapego aos bens materiais que a nossa geração teve.
né? E tem ainda. Então, antigamente, tem pessoas hoje que já crescem sem querer comprar um imóvel, sem investir o dinheiro e morar de aluguel, né? É mais ou menos o que acontece aí com essa turma mais nova em relação ao carro, é você ter um próprio veículo automotor. Então, é no sentido de, por exemplo, usar o transporte por aplicativo, em vez de ter um carro por conta dessas despesas, ou até nesse modelo que hoje em dia existe de alugar um carro. Você paga o carro mensalmente, não tem despesa com ele do ponto de vista de manutenção, esse custeio todo, porque a hora que você precisa trocar, está com algum problema, a- acontece da empresa trocar e aí as coisas funcionam assim, né? São alternativas no mercado, né? Você tem carro por assinatura, para aluguel, né? Utilizar o próprio aplicativo, ao invés de você comprar um veículo próprio. Se a gente tivesse morando num país onde o transporte público realmente fosse eficiente, né, como a gente vê na Europa, metrôs, enfim, né, a gente vê lá juízes, médicos, pessoas do alto escalão do governo andando de metrô na Europa o tempo inteiro, né, de bicicleta. Então, eu acho que o trabalho tem que ser feito muito mais nesse sentido, a gente ter uma sociedade com transporte público muito mais eficiente, e aí o carro vira um acessório depois, né? Mas como a gente não vive essa realidade, realmente existem essas alternativas no mercado. Nosso tempo já quase no final, vamos aqui às despedidas de cada um. O Paco está com a palavra. Paco, a sua mensagem final e a sua mensagem para as festas, aí o ano de 2025 está chegando. Maravilha, primeiro agradecer novamente a oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês, Fernanda, Magda, Mauro, né, todo mundo da Rádio 365. Eu queria desejar a todos um Natal esplendoroso, de muita felicidade, de muita união, né, e um 2025 que seja realmente um ano de muitas vitórias, com muita paz e saúde, principalmente, né, e que as pessoas se liguem mais em organização financeira, né, de conseguir se identificar mais com esses conceitos para poder ter uma vida financeira mais tranquila em 2025, nos próximos anos também. Obrigado, viu? E os canais, Paco. Paco Fazito, a minha rede social, né, meu Instagram, e tem o Odontopay Bank, Odontopay com Y, Bank com K, do nosso banco digital para dentistas. Eu sou dentista, né? Eu fui dentista sou dentista, né? Trabalhei 8 anos como dentista e estou 14 anos no mercado financeiro. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fica aí o nosso arroba. Obrigado. Magda Figueiredo, sua despedida e seus canais também. Obrigada, Mauro, mais uma vez aí. Um abraço para todo mundo do programa, né? Que está aí online, que está Fernanda, Paco aqui que esteve junto. Desejo um 2025 de realizações para todo mundo, que a gente possa ter todo mundo, todo mundo mesmo, né? Os direitos. A gente está aí falando de transporte, a gente falou de educação, né? Então, transporte, educação, alimentação, moradia, que a gente possa exercer o nosso direito de ir e vir livremente, que é muito importante, e que as pessoas tenham mais consciência, né? De ocupação mesmo de pessoas, de corpos pretos nos espaços, que possa ver que a gente tem o direito de estar onde a gente quiser, né? E falar que seria muito importante, né, a gente conseguir não ter medo de estar, não ter receio de estar, e que vocês que estão ouvindo a gente agora vão ver um Papai Noel preto, abrace esse bom velhinho, leve uma criança para ver, escreva uma cartinha para ele, faça esse encantamento, porque com certeza cada vez que a gente estiver próximo, não só no Natal, mas o ano inteiro, com certeza a gente vai diminuir cada vez mais esse racismo que acontece 24/7. Fernanda Obrigada, Lancelotti, sua Mauro. despedida. Gente, De nada, Magda. eu queria super agradecer. Achei que a seleção das pautas foi muito bacana. Acho que a gente teve uma amarração intrínseca, assim, super inteligente. A gente falou sobre produtos, problemas, né, reais do nosso dia a dia aqui no Brasil. E é muito legal ver quantas iniciativas boas estão acontecendo para que todos esses problemas sejam diminuídos, né, e que a gente consiga viver num mundo melhor. Então, eu acho que eu queria
desejar realmente para 2025 é que a gente possa colocar em prática um pouquinho do que a gente colocou aqui, né? Olhar para um mundo mais igualitário, onde a gente consiga ver as pessoas de igual para igual, onde as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independente da sua cor, onde a gente consiga, sim, saber cuidar do nosso dinheiro, porque isso é o que vai fazer a gente ser diferente lá na frente. Então, assim, que realmente a gente consiga trabalhar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui em 2025, acho que a gente vai ter um mundo um pouquinho melhor também. Seus canais, Fernanda. @Lar da Bênção, eu vou divulgar bem o Instagram, que eu acho que é o que eu queria que o pessoal seguisse, lá é o nosso portal de entrada, @Lar da Bênção, conheçam o nosso trabalho e vocês vão gostar do que vocês vão ver. Magda, seus canais Negra você não falou. Magda, Negra Magda _ Tá no Negra LinkedIn Magda também. Underline. Fica à Aham. vontade aí para seguir. Muito bom, gente. Ponto final na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Terça-feira, eu agradecimento a todos os nossos participantes aqui, em nome da nossa equipe. Magda Figueiredo, atriz, educadora parental, especialista em racismo cotidiano. Fernanda Bueno Lancelotti, presidente do Conselho da Associação Lar da Bênção Divina. Paco Fazito, palestrante, especialista em seguros e investimentos. Ele é CEO do banco digital Odontopay. Obrigado pela presença mais uma vez, gente. Até uma próxima oportunidade. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. O agradecimento também a você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Um abraço, gente. Tchau, até lá.